Em um mundo onde o brilho de Wall Street promete fortunas e o sonho americano parece ao alcance de todos, existe uma sombra. Um ponto cego que poucos ousam olhar. Uma história de confiança traída, de bilhões roubados e de um homem que por décadas foi a personificação do sucesso, apenas para se revelar o arquiteto do maior esquema Ponzi da história. Esta é a saga de Bernie Madoff, o homem que não apenas enganou os ricos e famosos, mas quebrou a fé de uma nação no próprio sistema financeiro. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da ganância humana, onde a linha entre a genialidade e a fraude se desfaz em um abismo de mentiras. Antes de se tornar sinônimo de fraude, Bernard Lawrence Madoff era uma lenda, um nome respeitado, um titã de Wall Street. Nascido no Queens, Nova York, em 1938, Madoff começou sua carreira em 1960 com apenas $5.000, dinheiro que ele ganhou instalando sprinklers e trabalhando como salva-vidas. Sua empresa, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, começou como uma corretora de balcão, negociando ações fora das grandes bolsas. Ele foi um pioneiro, um visionário. Ajudou a fundar a Nasdaq, a bolsa de valores eletrônica que revolucionaria o mercado. Chegou a ser presidente do conselho de diretores da Nasdaq, um feito que o colocava no panteão dos grandes nomes das finanças. Sua reputação era impecável. Ele era o filântropo generoso, o membro influente de clubes exclusivos, o conselheiro financeiro de confiança para amigos, família e algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Ninguém questionava Bernie Madoff. Seus retornos eram consistentemente altos, entre 10% e 12% ao ano, mesmo em mercados turbulentos. Ele era a rocha, a certeza em um mundo de incertezas. Mas por trás da fachada de sucesso e respeitabilidade, um monstro financeiro estava sendo gestado. O esquema Ponzi de Madoff não era complexo em sua essência, mas era brilhante em sua execução e na forma como explorava a confiança e a ganância humana. Ele prometia retornos consistentes e acima da média, algo que nenhum investimento legítimo poderia garantir por tanto tempo. A lógica era simples. O dinheiro de novos investidores era usado para pagar os retornos prometidos aos investidores mais antigos. Não havia investimento real. A empresa de Madoff, que operava em 2 andares distintos em um prédio de Manhattan, tinha uma fachada legítima no 19º andar, onde a corretora de fato operava. Mas o verdadeiro coração da fraude batia no 17º andar, um espaço secreto, isolado, onde ninguém de fora tinha acesso. Ali, um pequeno grupo de funcionários leais, muitos deles de sua própria família, fabricava extratos de conta falsos, criava operações fictícias e mantinha a ilusão de um fundo de investimento próspero. Os extratos eram tão convincentes, com transações complexas e estratégias de split strike conversion, que ninguém realmente entendia que até mesmo especialistas eram enganados. A exclusividade era a chave. Madoff não aceitava qualquer um. Era preciso ser apresentado, ter a confiança de alguém já dentro do círculo. Essa aura de exclusividade e a promessa de retornos estáveis criavam uma demanda insaciável, alimentando a pirâmide com um fluxo constante de dinheiro novo. As vítimas de Madoff eram um retrato da elite global. Não apenas indivíduos, mas instituições inteiras. Bancos europeus como o Santander e o Royal Bank of Scotland perderam bilhões. Fundações de caridade que dependiam de seus investimentos para operar foram dizimadas. Celebridades como o diretor Steven Spielberg, o ator Kevin Bacon e o lendário sobrevivente do Holocausto e Prêmio Nobel da Paz Elie Wiesel viram suas fortunas e os fundos de suas organizações filantrópicas evaporarem. A tragédia era dupla. Não só perderam dinheiro, mas também a fé em um homem que consideravam um amigo e um benefeitor. A dor não era apenas financeira, era uma ferida na alma, uma traição pessoal que corroía a confiança em tudo o que acreditavam. A lista de vítimas era vasta, abrangendo desde pequenos investidores que colocaram suas economias de uma vida inteira até grandes fundos de pensão e universidades. O impacto foi devastador, espalhando-se por todo o globo, deixando um traço de ruína e desespero. Mas nem todos foram enganados. Havia um homem, um analista financeiro chamado Harry Markopolos, que viu o que ninguém mais queria ver.
Marco Polo era um especialista em derivativos e, em 1999, foi incumbido por seu chefe de replicar a estratégia de investimento de Madoff. E ele rapidamente percebeu que os retornos de Madoff eram matematicamente impossíveis de serem alcançados de forma consistente. Não havia volatilidade, não havia perdas, apenas ganhos constantes, ano após ano. Marco Polo começou a investigar e, em 2000, entregou seu primeiro dossiê à Securities and Exchange Commission, a CVM dos Estados Unidos, alertando sobre a fraude. Ele detalhou as inconsistências, as impossibilidades matemáticas, os sinais claros de um esquema Ponzi. Ele fez isso repetidamente, por 10 longos anos, entregando 5 dossiês diferentes, cada um mais detalhado que o anterior, com provas irrefutáveis. Mas a SEC, a agência encarregada de proteger os investidores, ignorou-o. Eles realizaram investigações superficiais, aceitaram as explicações de Madoff sem questionar e repetidamente deram a ele um passe livre. O ponto cego não era apenas a ganância dos investidores, mas a cegueira, a complacência e talvez até a intimidação de uma agência reguladora diante de um nome tão poderoso e respeitado em Wall Street. Marco Polo foi o Cassandra moderno, prevendo a catástrofe, mas sendo ignorado por todos. A farsa de Madoff desmoronou em dezembro de 2008, no auge da crise financeira global. Com o mercado em colapso, os investidores começaram a pedir resgates em massa, e Madoff não tinha mais dinheiro novo para pagar os antigos. A pirâmide estava secando. Em 10 de dezembro de 2008, ele convocou seus 2 filhos, Mark e Andrew, para uma reunião. Foi ali, em um momento de desespero e confissão, que ele revelou a verdade chocante. Sua empresa era uma grande mentira, um esquema Ponzi gigante. Os filhos, em choque, denunciaram o pai às autoridades. No dia seguinte, 11 de dezembro de 2008, Bernie Madoff foi preso em seu apartamento de luxo em Manhattan. O mundo ficou em choque. A notícia se espalhou como um incêndio, revelando a magnitude da fraude. 65 bilhões de dólares, o maior golpe financeiro da história. O julgamento de Madoff foi rápido. Ele se declarou culpado de 11 acusações de fraude, lavagem de dinheiro e perjúrio. Em 29 de junho de 2009, Bernie Madoff foi condenado a 150 anos de prisão, a pena máxima permitida, um símbolo da devastação que ele causou. O juiz Danny Chen descreveu seus crimes como extraordinariamente malignos. Madoff morreu na prisão em 2021, aos 82 anos, levando consigo os segredos mais profundos de seu império de mentiras. Mas a história de Madoff não termina com sua prisão. As tragédias colaterais foram igualmente devastadoras. Seu filho mais velho, Mark Madoff, que havia trabalhado na empresa do pai, mas alegava não saber da fraude, cometeu suicídio em 11 de dezembro de 2010, exatamente 2 anos após a prisão de seu pai. Ele se enforcou em seu apartamento em Nova York, deixando uma nota para sua esposa. O outro filho, Andrew, morreu de câncer em 2014, acreditando que o estresse da fraude de seu pai havia contribuído para sua doença. A esposa de Madoff, Ruth, foi despojada de sua fortuna e viveu seus últimos anos em ostracismo. Inúmeras famílias foram arruinadas, suas economias de uma vida inteira, seus planos de aposentadoria, seus sonhos, tudo varrido pela ganância de um homem. Fundações de caridade que dependiam dos investimentos de Madoff fecharam as portas, deixando milhares de pessoas sem assistência. O impacto foi um tsunami de dor e desespero, que se estendeu muito além dos números frios dos bilhões roubados. O legado de Bernie Madoff é um lembrete sombrio da fragilidade da confiança e do perigo da ganância desmedida. Ele expôs as falhas do sistema regulatório, a complacência das autoridades e a tendência humana de acreditar no que parece bom demais para ser verdade. O caso Madoff não foi apenas um crime financeiro, foi uma traição em massa, uma ferida profunda na psique de Wall Street e do mundo financeiro. Ele nos força a questionar: como um homem pôde enganar tantos por tanto tempo? Onde estavam os pontos cegos? E, mais importante, aprendemos alguma coisa com isso? A história de Madoff é um espelho que reflete as sombras da nossa própria sociedade, onde a busca incessante por riqueza e status pode cegar até os mais astutos. É um conto de advertência, um ponto cego que jamais devemos esquecer.
Se você foi cativado por esta jornada através das sombras de Wall Street e do maior golpe financeiro da história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder as próximas investigações do Ponto Cego. Deixe seu like e comente. Você acha que as autoridades sabiam e fecharam os olhos para Bernie Madoff por tanto tempo?